Então, bom dia, né? Tá gravando, será? Acho que tá. Bom dia. Obrigada, Jaque. Hoje é a inauguração, né? Deixa eu colocar aqui também no Instagram para chamar o pessoal. Então, bom dia. Hoje é a inauguração do primeiro dia desse grupo de estudos sistêmicos que chama Lendo com o Coração, né? Que vão ser livros que eu vou estar trazendo aqui, geralmente do olhar sistêmico, para trazer realmente esse lugar que toque o nosso coração, né? Porque o conhecimento é importante, né? Mas ele precisa descer aqui para o coração, né? Para que tenha uma validade, para que tenha um lugar de força, né? Então, por isso que o nome do livro chama Lendo com o Coração. Quem não puder estar, quem tiver em alguma outra atividade, eu sei que é um dia de semana e o horário que a gente está é um horário assim que é um pouquinho complicado para algumas pessoas, porém é o que eu poderia disponibilizar, né, para estar fazendo esse trabalho. Então, assim, fica à vontade, pode entrar, sair, não está bloqueado esse lugar aqui, tá? E depois eu vou deixar as gravações, elas vão estar no YouTube e eu vou estar sempre encaminhando no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem quiser conhecer o projeto, fica no grupo, porque lá eu vou estar sempre colocando mensagens de aquecimento, colocando reflexões do que a gente vai estudar, para que a gente também vá movimentando algo na gente, não seja simplesmente só ler. Se bem que os livros do Bert, os livros sistêmicos, nunca são só ler, né? Mas, assim, para que a gente traga um pouquinho mais essa reflexão aqui, né? Esse olhar mesmo mais profundo com o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo. O grupo vai acontecer a cada 15 dias, né? E, como eu falei, as gravações vão estar sempre lá no YouTube. Ao final, um pouco antes da gente encerrar o grupo, eu encerro a gravação para poder dar uma fala para quem quiser, às vezes, trazer uma história, algo pessoal, que não fique depois na gravação, para que a pessoa possa não ser exposta daí. E quem não quiser que a imagem apareça, daí é só fechar a câmera, tá bom? Então, agradeço de início já quem escolheu, né, disse um sim, né, para mergulhar nesse processo. Se vai poder estar todo dia, se vai poder estar um dia só, tá tudo certo e faz parte do processo de cada um. A maior beneficiada nisso tudo aqui sou eu, porque quando a gente se dispõe a fazer algo, primeiro a gente tem que se preparar. Então, eu venho para os estudos, tudo isso também traz esse lugar para mim de aprofundamento, não só como profissional, como consteladora, mas também para minha própria vida. Então, obrigada por quem disse sim a esse meu convite. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui e para a gente estar iniciando. Bom, então qual livro que a gente vai estar começando? É esse livro aqui, Onde Estão as Moedas? É um livro fininho, ó, gente, bem fininho. Eu acho que a gente vai ler ele em dois, no máximo três encontros, acredito eu. Esse livro, ele fala das chaves do vínculo entre pais e filhos. Então, ele é um livro de uma linguagem simples. O escritor dele chama Juan Garriga Bacardi. Ele é um constelador espanhol. Eu já tive a oportunidade de estar no workshop presencial dele aqui, do lado da minha casa, em Vinhedo. É uma pessoa, assim, de uma amorosidade transbordante, assim, sabe? E ele fala muito de relacionamentos também, principalmente relacionamentos de casal, que mais para frente eu quero trazer um livro dele para a gente ler aqui também, para poder estar trabalhando esse relacionamento. Por que que eu escolhi iniciar por esse livro? Porque o objetivo desse grupo não ser um grupo de onde assim de terapeutas só, de consteladores, para aprofundar na temática. Não, é da gente revisitar esse lugar do simples, revisitar esse lugar básico das nossas vidas, né? Que é primeiro ser filho. Então a gente está começando por esse livro porque ele é um dos livros mais simples que explica toda essa temática
iniciando um conto maravilhoso, né? Que é o conto das moedas, por isso que eu pedi para vocês trazerem pelo menos 2 moedas, e depois eu vou fechar. Sempre a cada encontro eu quero buscar trazer para vocês alguma dinâmica, algo para a gente consolidar o que a gente estudou aqui e trazer um pouquinho mais, sentir um pouco mais, né? Tudo isso que a gente vai estar lendo, né? Então, precisa ter o livro? Não, não precisa ter o livro para estar participando. A gente vai fazer a leitura aqui, mas quem sentir no coração de adquirir, de estudar, de ler, aprofundar nos estudos também, é, é muito bem-vindo também a estar adquirindo, tem lá na Amazon, né? Tem alguns PDFs também, hoje tem muito essa prática de PDF gratuito, eu não disponibilizei aqui, porque como o nosso grupo ele já é um grupo gratuito, então eu sinto assim que não é uma energia de troca legal com o autor eu disponibilizar o PDF gratuito. Mas daí fica a critério de cada um é, buscar isso ou não, tá bom? Então, ele inicia esse grupo, né? Esse livro, né? O Ramo Garriga, primeiro fazendo um agradecimento, né? Aos pais dele, claro, né? Então ele fala assim: a meus pais, claro, e a seus pais, e aos pais de seus pais, a todos aqueles que transferiram intactas até chegarem a mim a chama da vida e as moedas justas para uma vida com alma, alegria e sentido. Então, esse agradecimento dele é meu também, né? Como eu já estava trazendo para vocês aqui no início, toda a minha motivação de estar fazendo esse grupo, né? Uma delas é tomar uma moedinha que veio ali da minha mãe, né? Que é professora, e espero que um dia, se ela se interessar, que ela possa estar vendo aqui e perceber o quanto essa moeda está valiosa na minha vida aqui da comunicação, né, que ela me deu. É muito forte isso quando a gente vai cada vez mais entrando num espaço de tomar os pais. É um movimento, eu estou muito emocionada hoje, é um movimento assim que vem, que ele transborda nosso coração mesmo, é sobre sentir mesmo. E isso, quando eu iniciei no universo das constelações, foi algo que eu tinha muita dificuldade. Então, eu queria entender esse tomar. Eu queria entender esse tomar. E ele só foi sendo possível para mim conforme eu fui me expondo às dinâmicas, aos grupos que eu participava, depois a formação, cada dinâmica que eu vivenciava ali. Então, antes da gente começar a leitura, eu vou fazer um convite a todos vocês para que a gente faça um centramento de poucos minutinhos, tá? Para que a gente traga o nosso corpo para a presença de tudo que a nossa mente vai estar acessando aqui, né? Para que a gente faça essa conexão, essa abertura do corpo, né? Hoje a gente sabe que como o corpo guarda marcas, como os traumas que a gente viveu estão armazenados no nosso corpo. Eu também, eu gosto muito dessa parte corporal, que foi a minha busca, né? Então, assim, eu sou renascedora, eu fiz uma formação em psico, psicoterapia corporal também, né, haitiana, onde eu busquei todo esse lugar para quê? Para me desencoraçar mesmo da minha mente, né? E poder começar a trazer o sentir para minha vida mesmo, que principalmente para as mulheres não tem como desconectar isso. É o resgate do nosso feminino, né? Então, por isso que, se vocês verem na minha jornada, eu iniciei falando muito sobre o feminino ferido, porque esse era o meu lugar de cura, sabe? E hoje eu sinto essa temática, ela muito mais assentada dentro de mim, sabe? E teve muito a ver com esses processos de tomar meus pais. Então, eu vou convidar vocês para descruzarem perna de braços, fecharem os olhos. Uma musiquinha aqui de fundo. Só para a gente aproveitar essa quarta-feira que a gente está aqui e vir para essa conexão com o nosso corpo, com o nosso respirar, com a nossa mente, com o nosso espírito.
Então, eu vou convidando você primeiro a pôr para fora o ar, pôr mesmo, antes de inspirar. Coloca tudo para fora que tá aí, uma ansiedade, uma tensão, uma noite mal dormida. Inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. Quando você vai soltando o ar, você está soltando o velho, o que não serve mais. Vai inspirando profundamente e expirando. E a cada expiração, se permita deixar o seu corpo relaxar, pesar na cadeira. Se permita sentir os seus pés no chão. Se permita sentir essa conexão, mesmo que a gente não esteja em terra, diretamente ligado com a natureza, mas essa conexão com Gaia, que é a nossa primeira casa aqui de morada nessa vida, né? Essa casa física mesmo que o nosso corpo veio habitar. Que a gente possa sentir a gratidão por esse planeta incrível, maravilhoso. Vai inspirando e expirando. E a cada expiração permita-se relaxar. E vá percebendo no seu corpo se algum lugar tem alguma resistência, algum peso, alguma dor. Pode ser seus ombros, pode ser sua barriga, pode ser ali o seu cardíaco que está apertado, a sua lombar. Vai inspirando e expirando. E vai só fazendo essa conexão com o seu corpo e agradecendo. E se possível, vá colocando um sorriso no seu rosto. Aquele sorriso de eu estou viva. Muito obrigada. Quando a gente fala das constelações, quando a gente fala de Bert Hellinger, quando a gente está falando de vida e morte. A gente está falando do essencial para estar aqui, que é a vida. Então, que nesse momento você possa ter um sorriso no seu rosto, mesmo que ele não esteja brotando no seu coração. Mas que ele esteja alinhado ali com a sua alma, com a sua vida. Se abrindo através desse sorriso, num sim, para você receber tudo que pode vir aqui através de mim hoje, desse autor incrível que é o Roland Garriga, e do que a gente vai estudar um pouquinho, para que o nosso coração possa sentir essas palavras, elas possam entrar direto no nosso coração. Então, inspira profundamente e vai soltando o ar devagar e aos poucos vai abrindo os olhos. E conectados agora, né, com o nosso eu superior, com o nosso corpo, a gente vai iniciar a leitura de Onde Estão Minhas Moedas. Então, a gente inicia lá pela página 9, tá? Para quem tá com o livro. Essa aqui que eu tenho é a edição de 2019, tá? Oitava edição. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o material de que eram feitas, de ouro, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite.
Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-os nos olhos e disse: Só para confirmar que o volume está bom, estão me ouvindo bem? Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: obrigado, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam continuar dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Eu quero repetir essa frase, que vocês deixem essa frase entrar no coração de vocês. A capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então fica já aqui nessa parte do conto uma pergunta. O quanto eu consigo receber da vida? O quanto eu consigo estar aberta a receber? E quando eu falo receber, é toda essa abundância que existe aqui. Então, vejam no coração de vocês, quando vem essa frase, o que que ela traz, se ela traz peso, se ela traz dor, ou se ela traz uma sensação de alívio. A capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram os pais a ele: Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado único e pessoal. São para você. Então, o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores e até adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, sentia-o como o caminho da vida, como o caminho da sua vida. Escutem, eu vou repetir essa frase novamente. O caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal, ou seja, com a sua identidade. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, porque mesmo eu tendo os meus pais no meu coração, eu tomando a vida que veio deles, eu vou ter os desafios de se viver. Ele sentia-o como o caminho de sua vida, ou seja, sentia esse movimento sereno, agradável e leve. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e se lembrava com gratidão das moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistara no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia, e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles e que, com seu êxito e com suas conquistas, os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens.
Então, as nossas origens são o nosso fertilizante, né? Porque elas estão nas raízes, né? E as raízes precisam dessa nutrição da terra. Então, seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Em outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que material eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu um certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: Na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido, ou seja, a capacidade de não conseguir receber o que o outro tem para dar. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Sinta no corpo de vocês como escutar isso. Como que isso mexe com você? Tanto se você falasse isso, as suas moedas não são boas nem suficientes, ou se você, como pai, escutasse isso, como pai, como mãe. Perceba como fica seu corpo, se ele pesa, se tem uma resistência. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho. Por quê? Diante da dificuldade de aceitar a receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Eu vou repetir essa frase. Diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definem. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. E foi estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Essa força, gente, que ele descreve aqui, ela tem muita relação quando às vezes a gente vive coisas assim com o nosso pai com os nossos pais ou ancestrais, que a gente vê comportamento deles, principalmente filhos de narcisistas, entendeu? Que sofrem muito com o comportamento, né, do pai e da mãe, né? Eu não estou falando do pai e a mãe que trouxe o mundo. Estou falando da função, de como, do ser humano que está por trás desse lugar, né?
E é exatamente aquela frase assim: não vou fazer igual, sabe? Não vou fazer igual, eu sou melhor que você. Sabe quando você busca coisas na vida, assim, para que, com o objetivo de não repetir, mas assim, que o movimento que te leva, a força que te leva nessa busca, não é uma força de reconhecimento e olhar o que foi possível ali atrás, sabe? Para buscar fazer diferente. É aquela força impetuosa mesmo de assim, eu vou provar para você, eu vou provar que eu sou melhor. E essa força, ela realmente, como ele descreve, que é uma força feroz, teimosa e gigante. Só que como ela é tão intensa e ela não vem do coração, ela não consegue se sustentar no decorrer da vida nossa, para nos levar para o mais que a gente deseja. Então, ela é como se fosse a diferença entre um maratonista e a pessoa que corre 100 metros, né? A pessoa que corre 100 metros, ela tem uma força, porque a trajetória que ela vai colher, vai correr é pequena, mas o maratonista, ele vai correr uma longa trajetória. Então, ele precisa alimentar essa força dentro de nós. E é o que acontece com nós, a gente vive maratona da vida. Então, a gente precisa estar no movimento de alimentar essa força em nós, para que a gente consiga continuar correndo, porque senão vai chegar no meio da vida, a gente vai desistir da maratona, que a nossa força acabou. Então, o que que é muito esse movimento? Das ovelhas negras. E isso é falar com arrogância, Flávia. O movimento é das ovelhas negras. Mas, assim, a ovelha negra ela é essencial para o sistema mudar o rumo, fazer diferente, romper padrões. Porém, a ovelha negra que ela não consegue se despedir, né, com amor, com respeito de toda a história do seu sistema, o que que ela faz? Ela fica o tempo inteiro querendo provar. E isso vira um caos na vida dela. Então, toda ovelha negra, ela chega um momento que ela pode ter essa força inicial que faz com que ela rompa, com que ela queira fazer diferente, mas ela tem que, enquanto ela não conseguir entrar nesse lugar de despedida saudável, de olhar com respeito e amor lá atrás, ela fica batendo muito a cabeça. Então, por isso que é um movimento que às vezes assim se torna árduo. E a gente vai ver como foi o movimento desse filho que fez esse movimento aqui na história. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, não da dor. Ele fala muito dessa diferença aqui. Aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade como ela é e os nossos pais como eles são. Então, essa força, ela não nos deixa aceitar isso. Ela quer que a gente construa um novo passado, construa uma nova história. A falsa força que nos concede a oposição das coisas e não a aceitação das coisas, e não a concordância das coisas. O ressentimento para com as pessoas e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos. Nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que apenas, olha o que ele escreve aqui, a dor genuína desperta compaixão. Então, o que o Juan está falando aqui? Não é sobre que a nossa dor não tem valor, a nossa história não tem valor, o que a gente viveu não tem lugar. É exatamente sobre isso, sobre a gente dar lugar a essa dor genuína que surgiu da nossa história e ter compaixão disso. E a compaixão é primeiro com a gente mesmo, primeiro no autoacolhimento, primeiro em aprender a nos dar o que a gente não conseguiu receber muitas vezes dos ancestrais, o que eles não, por que que a gente não conseguiu receber? Porque eles não tinham essas moedas disponíveis para dar. Na verdade, eles não tinham. Então, conforme eu vou trabalhando esse lugar de olhar para essa dor de forma genuína, não
Não me abster da dor, não deixar a dor de lado, não fingir uma positividade tóxica, como se aquilo não tivesse me doído. Mas é um lugar de mergulhar mesmo e de se resgatar, é um autorresgate. Porque o poder de olhar para essa dor de forma genuína, amorosa com a gente mesmo, desperta a compaixão. Então, se eu conseguir tomar as moedas que são me dadas e não as que eu quero, as que eu, por comparação ou por situações que eu vivi, quero, eu posso aplicar elas no fundo e ter muito mais rendimento, não posso? Agora, se eu não tiver umas moedas inicial para começar o meu fundo, tem como esse fundo ter rendimento? Percebe? E a gente sabe que se a gente aplica um dinheiro ali em alguns fundos, em algumas coisas, o quanto isso vai rendendo mais e mais e mais. É a mesma coisa, é como se a gente, quando toma as moedas, a gente fosse um fundo, que a gente está aplicando ele dentro de nós. E daí a possibilidade dessas moedas crescerem, da gente encontrar aquelas moedas que inicialmente a gente não tinha, é muito grande. E daí mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, assim, trouxe essa frase de alguma forma na vida em relação à própria história? Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. À medida que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estável. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava-o com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será essa a pessoa que tem as moedas que eu mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E, sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que ele não aceitara de seus pais. Qual a frase que o Bert Hellinger fala? Que a nossa mãe é o leite da vida. É a abundância da vida. Enquanto a gente não consegue se reconciliar, tomar a nossa mãe, a gente não consegue tomar a abundância da vida. E aquela frase que a gente viu era: a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. E isso vai se tornando um ciclo. Então, se eu aprendi a receber dos meus pais, eu vou aprender a receber muito da vida. Tudo é abundância para mim. Agora, se eu não aprendi, é esse movimento. Eu fico esperando que as outras pessoas me deem. Porque, na verdade, eu estou buscando o que eu não consegui tomar dos meus pais, o que eu não consegui aceitar lá, eu estou esperando nas outras pessoas na vida. Em relacionamento, em amizade, no trabalho, na espiritualidade, em tudo. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas parecesse a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo que o outro, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que ele não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse. E então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Porque quando a gente não consegue tomar, né, ali dos pais, a gente se torna muito vítima. Então, assim, vão percebendo dentro de vocês qual aspecto vítima ainda mora aí. Ele se sentiu desapontado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero.
desgosto, crise, turbulência, enfado e frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição. Então, o outro só pode nos dar o que ele tem e o que corresponde com a sua posição. Ou seja, o marido só vai poder dar, o relacionamento só vai poder dar o que responde com a sua posição. O filho só vai poder dar o que corresponde com a sua posição. O amigo, o chefe. Não tem como eu tomar dessas pessoas o que corresponde à minha posição de filho tomar dos pais. Ainda que quisesse lhe dar tudo e o amasse plenamente, pois a relação de casal é uma relação entre adultos, fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Esses três pontos, eles são primordiais para a relação de casal, que é igualdade de classe, ou seja, tanto o homem quanto a mulher chegam juntos na relação. Eles iniciam a relação juntos. Não tem um melhor e o outro pior, um maior e o outro menor. É a relação de casal, esse é o primeiro ponto fundamental para a relação dar certo. Ser igual. Ou seja, se eu critico meu marido o tempo inteiro, o que que eu estou querendo dizer? Que eu sou melhor que ele, que eu faço melhor que ele. E a cada crítica, você vai alimentando no seu relacionamento uma desigualdade. Diferente se eu aprendo a me comunicar e dentro da minha comunicação, eu vou expressando como eu me sinto, que muitas vezes tem a ver com essa bagaginha que eu recebi, essas moedas que eu recebi. Assim, eu consigo ir construindo uma relação de igualdade. Então, essa relação de igualdade, como que ela é construída? Com troca equilibrada. Se eu der muito e não receber, eu vou cada vez ficando maior. E cada vez eu vou desequilibrando mais. Ao contrário, se eu der algo e eu tiver a humildade de esperar receber algo em troca, que às vezes não vai ser a mesma coisa que eu fiz, não vai ser no mesmo movimento que eu fiz, mas inclusive eu tiver a humildade de aceitar o que o outro quer me dar e não o que eu quero que ele me dê, que isso no relacionamento é um grande desafio, na verdade. Ali eu consigo equilibrar essa troca. E essa relação sempre ela vai crescer com as trocas e cada vez essas trocas vão ficar como? Mais profundas, mais amorosas, porque o amor cresce com a troca. E na sexualidade, porque isso difere a relação de casal. O casal, ele coloca a vida adiante. E inclusive dentro da sexualidade é muito importante uma troca. É importante que eu deseje também o meu parceiro, não só que ele me deseje. Senão um fica grandão demais. E quanto mais essas trocas vão se estabelecendo no dia a dia, para a mulher isso abre um lugar de mais conexão com o coração, que ela não precisa fechar tanto, né? Que ela não precisa ficar com mágoas, alimentar mágoas por causa de trocas desequilibradas, por causa de doação excessiva, por causa de muita sobrecarga, né? E com isso, quanto mais o coração dela está aberto para o parceiro, mais ela também consegue se abrir sexualmente, inclusive dentro do seu desejo. Porque para a mulher, o desejo, o sexo e o coração estão conectados. Mas ela também precisa dar abertura para esse lugar também, para que o homem ele consiga, principalmente no aspecto afetivo, que muitos homens têm dificuldade, consiga entregar o que ele tem. Porque lembra que a gente falou? A gente é um banco. Então, as moedinhas que a gente recebe, elas podem se multiplicar aqui no nosso investimento. Então, se o homem, se você consegue receber, às vezes,
algo que não é exatamente o que você deseja, mas é algo que é um início. Você consegue receber aquilo com amor, com gratidão, você vai frutificar, vai crescer dentro de você essa linha de investimento afetiva ali. E quanto mais vocês vão aprendendo a trocar, mais isso vai crescendo. O mesmo acontece na forma negativa. Quanto mais crítica, quanto mais briga, quanto mais eu vou trocando, mais eu decresço. E o que que o Bert Hellinger falava? Quando as trocas, a cada troca dentro de um relacionamento, eu coloco um pouco de amor e as trocas vão crescendo, esse é o caminho para a felicidade. Quando eu não cesso as trocas negativas, né? Esse é o caminho para a infelicidade. Tá bom? Em certo momento da vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou a perguntar: será que este filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. Ó, de novo a expectativa. De maneira inconsciente, este indivíduo estava convencido de que o filho tinha as moedas de que ele necessitava e logo as daria. Mas o tempo passou e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a própria vida e pôr em prática os seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria tornou-se persistente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Então, aqui novamente ele fala da sexualidade, por quê? Quando a gente vai crescendo, se tornando adulto, os hormônios, né, esse lugar da sexualidade, ele vem muito forte, muito pungente dentro da gente, como uma pulsão mesmo de vida, né? E essa pulsão, esse movimento, ele é importante para quê? Para que a gente continue com o nosso clã, porque através do sexo a gente gera vida, né? Então, quando eu tenho dentro ali da juventude e início da vida adulta, que eu vou iniciando esse movimento de buscar parceiros na minha vida, de querer constituir algo que é sim inicialmente motivado pela sexualidade, pelo sexo, o que que acontece? Isso faz com que o clã continue com que tudo que aconteceu antes de mim, tudo que eu herdo antes de mim, vale a pena, porque vai ter uma continuidade. Então, por isso que a gente tem essa pulsão muito forte ali no início da vida, para que a gente dê continuidade ao clã. E isso só é possível através da sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado do que nunca, entrou em crise. Adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. É muito interessante que ele fala no meio da vida, né? E é quando a gente começa a se questionar mesmo, né? Se a nossa vida tá valendo a pena, né? O que que a gente está vivendo, o vazio que a gente sente. Para mim foi muito isso. Foi depois dos 35 anos que eu comecei a fazer as minhas buscas de autoconhecimento mesmo e motivada muito por esse lugar de um vazio, né? E então é bem isso mesmo. O que que ele fez? Ele foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundo e pausadamente para ele e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar,
mas também que lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e hábito. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Isso aqui é o conceito primordial das ordens da ajuda, né? A gente, como terapeuta, inclusive até como amigo, em qualquer lugar em que a gente esteja disponibilizando a nossa ajuda. Não é num lugar de desmerecimento que essa ajuda vai acontecer. A ajuda real, ela acontece quando eu consigo ver a pessoa e ver a história da pessoa e concordar com isso. E muitas vezes isso é muito desafiador. É muito desafiador. Muito desafiador, às vezes, a gente olhar para uma história de abuso, olhar, por exemplo, assim, para uma pessoa que a gente vê na rua, um pedinte, um mendigo. O quanto a gente, isso, muitas vezes, de acordo com histórias muito difíceis, né? O quanto a gente desperta dentro da gente o sentimento de pena e dó. E daí tem uma frase muito forte que o Bert falava: quem tem dó questiona Deus. Então, o quanto esse tipo de sentimento demonstra a nossa dificuldade em aceitar tanto a realidade dos outros, se eu tenho dificuldade em aceitar a realidade dos outros, eu tenho dificuldade em aceitar a minha própria realidade. O quanto isso me coloca num lugar de superioridade sobre a história do outro. Sem eu saber, eu não sei de nada o que motiva. Eu mal sei o que motiva eu a ter as minhas dificuldades e as minhas histórias, quiçá a do outro. Mas a gente vai se colocando nesses lugares. E esses lugares, eles só atrapalham a gente. Então, assim, cara, então não tenho que ter. É como ele falou, eu tenho compaixão. Eu me abro, eu estou disponível para uma escuta, para uma dor, mas sem entrar no sentimento de pena e dó, onde assim eu tiro a força e eu coloco a pessoa mais na vitimização ainda. Então, o nosso trabalho sempre é o quê? Em ajudar o outro a reconhecer a própria força que ele tem, através da história dele. É assim que a gente vai aprendendo a nossa força. E isso, Helena, compaixão é diferente de ter pena. E daí a gente tem que investigar dentro da gente o quanto é. Compaixão é quando eu olho para o outro e eu falo assim: eu sinto muito, sinto muito. Eu tô aqui por você. Compaixão, às vezes, é a gente conseguir estar do lado da outra pessoa, só escutar ela e suportar. E olha para vocês verem que difícil isso. Suportar estar nesse lugar sem julgar, sem questionar, simplesmente só nessa força mesmo de dar a minha presença para o outro, para que o outro possa se escutar. Então é bem profundo, é muito difícil. Suportar a dor do outro é muito difícil. Porque geralmente ela mexe com a gente em algum aspecto aqui internamente. Fizeram uma pergunta aqui, Carly, quando a família é toda fodida? É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, Thaís. Exatamente sobre isso. Exatamente, é fazer diferente. Só que o que que a gente está falando nesse conto? Fazer diferente com respeito ao que veio antes. Só tem como eu fazer diferente verdadeiramente se eu respeito a história. E é um caminho. Não é do dia para a noite. Não é, é forte essa frase, eu também. O dia que eu escutei essa frase, um professor meu falou: quem tem dó questiona Deus. Eu falei, meu Deus, assim, tipo, levei chibatada, assim, levei uma surra na minha cara, né? Porque, sabe aquela coisa, a gente fala, ai, coitadinho, ai, que dó, sabe? A gente está expressando a nossa superioridade. A gente está falando que, essa pessoa não tem condição de lidar com isso.
Essa pessoa não dá conta da própria história. E daí eu escutei um dia uma outra pessoa falando assim, uma outra terapeuta, né? Falando, ninguém tem uma dor que não pode suportar. E, gente, isso é a maior verdade que existe. Isso é a maior verdade que existe. Ninguém tem uma dor que não pode suportar. Porque essa dor nos constitui. Ela tem efeitos transgeracionais, ela tem efeitos, ela nos constitui. E daí o nosso trabalho, Thaís, é transmutar ela para poder conseguir fazer diferente. Não é arrancar ela, não é arrancar a nossa história, não é negar a nossa história. Porque a nossa história nos constitui. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes, como também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que continuavam vivendo em seu interior amava profundamente os pais e era leal a eles, ainda que o ardor das feridas e outras causas o impedissem de aceitar suas moedas. E que, nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Eu também li outra coisa essa semana que, assim, foi muito forte para mim. Que atrás de todo ódio existe um profundo amor. Que como que esse amor aconteceu? Ele virou um desamor. Então, eu amava, eu me decepcionei. Ai, que lindo, gratidão, Priscila. Esse é o objetivo mesmo. Eu amava, eu me decepcionei. E isso provocou um desamor profundo na minha alma, que daí evoluiu para o ódio. O ódio, ele não brota do nada. Ele brota de um amor. Então, quando eu consigo sentir, quando o ódio vem, e esse é um bom movimento para a gente fazer, se ainda existe quem tem sentimentos muito profundos, assim, desse tipo de sentimento pelos pais. Quando o ódio vem, quando o questionamento vem, quando aquela raiva vem, eu me permitir sentir ela, acolher ela, chorar ela, perceber no meu corpo aonde que ela está e ir respirando nesse lugar para integrar esse sentimento, porque eu só vou conseguir acessar o amor que está por baixo disso se eu integrar. Enquanto eu quiser que isso vá para longe de mim, enquanto eu quiser que isso saia de perto de mim, de dentro de mim, no caso, né? Eu não consigo acessar esse amor que está por baixo. Porque é como se esse é um embrulho. A raiva, o ódio é um embrulho de uma dor. E onde tem dor, tem amor. Então, qual é o movimento? É um movimento único e exclusivo nosso, de autoacolhimento mesmo, desse lugar. Para que a gente possa dar esses passos, né? Para a gente mesmo. Ah, mas então eu tenho que conviver com meu pai narcisista, com a minha mãe narcisista. Não é sobre, a gente não está falando aqui sobre a relação externa. Primeiro eu tenho que fortalecer a minha interna. Aqui é tudo sobre a gente, sobre essas duas forças do pai e da mãe que estão aqui dentro e que foram moldadas muito de acordo com as crenças e com o que eu vivi. Então, quando eu vou trabalhando essas forças aqui internamente em mim, eu tenho a possibilidade, né, de daí mudar minha relação fora. Mas se eu hoje escuto esse grupo, daí, nossa, mexe algo dentro de mim, e eu vou cheia de expectativa para minha mãe narcisista, porque eu quero tomar ela lá fora, o que vocês acham que vai acontecer? Ela mudou alguma coisa? Eu vou, eu vou dar com os burros na água. Então, é um trabalho interno, de fortalecimento mesmo.
para que a gente possa ir cada vez mais entrando em contato com o que é real, tomando o que é real e saindo do lugar da expectativa, que é um lugar infantil. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: Eu não tenho as moedas, mas eu sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que você também descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldades para ver claramente, só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Ou seja, do nosso aspecto, desse lugar infantil que ainda não cresceu e está preso naquela dor. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como por um encanto, o paciente chegou e com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: Eu sei onde estão as moedas. Continuam com meus pais. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Olha, beleza, depois eu vou disponibilizar a gravação, né? Olha que profundo. Esse choro, esse soluço, esse tremor que o corpo trouxe diante desse lugar que ele acessou. É muito importante, quando na terapia corporal, como que a gente trabalha um trauma? O trauma é um bloqueio muitas vezes assim, a gente viveu algo muito difícil e pausou, a gente não conseguiu liberar aquela energia que chegou. E daí a gente vai ficando o quê? Encoraçado, travado, porque a gente não faz o fluxo energético total, que é o quê? Contração e expansão. Então, no trauma, a gente fica contraído e a gente vai ficando, quanto mais traumas a pessoa tem, mais contraída ela vai sendo no corpo, em vários aspectos, dependendo do tipo de situações que ela viveu. Quando eu entro em contato com algo, né, que me doeu, né, e eu entro com esse lugar de abertura e não de resistência, de eu não ficar querendo olhar para isso, de eu deixar isso para lá, entende? Porque a resistência não ajuda eu a liberar. Eu faço o quê? Esse choro, esse soluço aberto, ele faz com que o meu corpo também libere toda essa resistência que está armazenada. E daí fica muito mais leve. Porque o nosso corpo e a nossa mente, também que registrou tudo aquilo, estão interligados. Então, o meu corpo dá um comando para minha mente. Agora você pode relaxar. Você não precisa mais resistir a isso. Percebam como é importante esse movimento. Percebam a dificuldade da mulher que não consegue chorar. Chorar as dores, chorar a carga que ela tá. Às vezes, o que a mulher precisa é chorar um barde mesmo, entendeu? E às vezes a gente precisa pegar o filme, alguma coisa ali, para iniciar o processo que a gente nem sabe direito qual é. Eu vou deixar para vocês depois no grupo uma indicação de um filme incrível, incrível, sobre abandono materno e sobre. Agora eu esqueci o nome dele. Sobre abandono materno. Traz também essas questões de obesidade, que é esse lugar da dependência, da falta da mãe, né? Da falta da nutrição, e sobre o abandono paterno também. É um filme bem. Tem na Netflix, eu vou deixar, porque eu deixei um sobre a relação de pai e filho, né? Que é o do Gonzaguinha, que é um filme assim que mostra muito as lealdades, né? Ele também teve uma falta materna, e o quanto. Onde eu Só vou deixa. quarta-feira de manhã? Espera aí que eu vou só fechar aqui um microfone que está aberto aqui. Esse filme do Gonzaguinha mostra bem assim a falta materna que ele teve, a lealdade invisível, como ele foi amar a mãe dele, tendo a mesma doença da mãe, né? Que ele teve tuberculose igual a mãe dele que morreu. Depois, lá mais pro fim da vida, ele tomando o pai dele. É bem legal também da gente ver assim a força que traz pro filho.
e a busca eterna de uma vida querendo ser reconhecido pelo pai. Inclusive, no caso dele, né, que tinha esse dom da música e que conseguiu colocar esses dons, essas moedas dele a serviço ali, né, do mundo, né, e muitas vezes a gente consegue, a gente estava falando sobre isso, abundância, prosperidade, às vezes eu consigo prosperar financeiramente, mesmo não tendo tomado o nosso pai, nossa mãe, né, ou geralmente que nem está muito ligada ao pai, a questão de prosperidade financeira. Eu consigo, sabe? Porque eu vou naquela força impetuosa, eu vou ser melhor que você. E essa força traz dificuldade na vida, mas também traz para eu ir superando. Porém, não necessariamente eu consigo me sentir abundante e próspero, porque eu sinto um vazio. E esse vazio se expressa em outras relações, em outras situações. No fundo, o que ele buscava era o amor do pai a vida toda. Quando ele conseguiu se abrir, foi quando o pai contou o quê? Toda a história de vida dele. E ele conseguiu pegar esse óculos aqui que o terapeuta está falando e olhar diferente. Então é bem legal a gente ir vendo essas situações nos filmes e percebendo que toca a gente também. Então, primeiro ele soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim. Então dirigiu-se novamente, como anos antes, à casa dos pais. Quando ali chegou, olhou-os nos olhos e disse: Durante todos esses anos tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho lhes dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Quero agradecer a vocês. Aceito-as com gosto, porque vêm de vocês, e com elas eu posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois elas lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. São seu legado único e pessoal. Você pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde por fim deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo. Seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho. Perder aquela força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante, durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. Não ficou isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho da sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: Durante muito tempo tive um problema de visão, e agora que enxergo claramente, digo a você: sinto muito, esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas, e sei que isso foi uma carga muito pesada para você, e agora a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço, agora tenho minhas próprias moedas. Quero fazer um parênteses aqui, que o que que acontece? Inclusive, quando a gente consegue acessar essa força dos pais, o quanto a gente consegue reconhecer a nossa responsabilidade nas coisas que não deram certo na nossa vida, nos nossos fracassos. E o quanto é importante esse movimento com ex-parceiros. Reconhecer
reconhecer a nossa parcela do que não deu certo, sentir muito o que não foi possível continuar, trazer esse parceiro que existiu para o nosso coração diante dos desafios, das experiências, de tudo que ele veio nos trazer. Porque naquele momento eu não tinha consciência. E daí o que que acontece? Ele estava a serviço. Ele estava a serviço de tomar meus pais também. É muito profundo, porque quando a gente consegue fazer esse movimento aqui, a gente consegue encerrar o ciclo e estar disponível para o novo. Senão, a gente vai ficando emaranhada em todos os relacionamentos que a gente vai tendo e cada vez mais indisponível para o próximo relacionamento. Até que chega um momento que a gente não tem disponibilidade mais. Em outro momento, foi até seu filho e disse: Você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas dos meus pais. Ou seja, ele saiu do lugar de querer cobrar que o filho desse para ele, para o lugar de pai, onde ele pode dar. Porque vocês lembram que a gente leu? Como todo pai, ele quer dar para o filho. Só que quando os nossos pais também estão nesse movimento infantil com as dores não curadas, muitas vezes eles querem nos colocar nesse lugar de pais também. Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim de seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer e a hora de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: Eu existo. A outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Então, eu vou deixar a continuação, que ele vai começar a explicar sobre as moedas, sobre todo o ponto para o nosso próximo encontro, para que a gente possa fazer um movimento aqui, agora, da gente sentir essas moedas, né? Para que a gente possa sentir a força delas em nós, trabalhar um pouquinho esse lugar nosso, do nosso coração, do nosso corpo, né? Embora esse conto ele é maravilhoso, porque a gente vai se encontrando nele, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa que ela consegue se identificar plenamente com o primeiro, que conseguiu tomar tudo desde o início. A maior parte de nós estamos nessa caminhada de tomar as moedas da nossa vida, né? E se estamos aqui é porque estamos nesse lugar. E cada vez que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo a entrar em contato com com a realidade, a gente vai fazendo o que? A gente vai entrando nesse lugar. Que lindo, Gardênia. Gratidão, volte sempre. Vamos fazer a dinâmica agora. A gente vai entrando nesse lugar de abrir um aspecto. Então, assim, a nossa alma, ela não consegue correr 100 metros rasos. Ela precisa correr em ritmo de maratona. A gente não dá conta. A gente não dá conta. Então, que a gente vá sabendo também reconhecer os nossos passinhos. Olha o que ele fala aqui, que a outra metade da vida é sobre celebrar também. Então, cada passo que a gente der, a gente vai celebrar, sem ficar colocando essas expectativas absurdas em cima da gente também. Cada um tem a sua história. O movimento aqui é a gente fazer o quê? Dentro da história de cada um, a gente poder fazer os nossos movimentos. Talvez hoje, para algumas pessoas aqui, vai ter conseguido dar um passo diferente dentro da alma. Outras vai ter conseguido sentir um impulso para dar um passo. E outras talvez não tocou nada. É o tempo e momento de cada um. E é assim que a gente vai se disponibilizando para a vida, tá? Mas seja você a que acha que não tocou nada e que aqui
tudo que eu falei é muito bonito na teoria, mas na prática é tudo diferente, não sei o quê. Só o fato de você ter vindo e ter começado a ouvir já tem uma abertura, já tem uma alma ali querendo se mover. Então, só se permita essa abertura, tá bom? Gente, pessoal aqui do Instagram, eu vou sair agora. Depois eu vou deixar a gravação no YouTube, se vocês quiserem acessar essa dinâmica. Daí vocês acessam a gravação lá, tá bom? Gratidão. Beijo. Vou colocar uma musiquinha aqui. Quem trouxe as moedas que eu pedi, né? Pelo menos duas. Olha que interessante. Eu fui pegar umas moedas aqui, né? Peguei R$ 1, uma moeda de euro que eu tinha. Nós vamos fazer um movimento aqui, Bruna, para isso agora. Exatamente. Essas dinâmicas vão auxiliando esse lugar no coração, tá? Por isso que eu quero sempre estar trazendo uma dinâmica para que não seja só uma leitura, que eu possa auxiliar vocês nesse caminho também. Então, como eu estava falando aqui, eu tinha uma moedinha de euro, uma moedinha de dólar e uma moedinha de real. Olha que abundante. E se a gente for ver, né, o euro tem um valor no mercado, o dólar tem um valor no mercado e o real tem outro valor no mercado, na verdade. Então, assim, sincronicamente, né, realmente são moedas que têm valores diferentes, exatamente como ele fala ali no conto, né? E é muito interessante que, olhando para a minha própria vida, e tá me caindo nessa consciência aqui agora, que eu tô aqui com vocês. Beleza, Van. Quem precisa sair, gente, pode sair, obrigada. E quem puder ficar para a dinâmica, fica. Quem não tiver num lugar que não vai poder conseguir fazer a dinâmica, faz depois, entendeu? Esse grupo aqui não é nada quadrado, engessado. É como cada um pode e dá conta, tá bom? Então, só vão saindo, que agora eu vou entrar em contato com a dinâmica. Então, assim, só para não ficar me distraindo. Gratidão a quem pôde ficar, a quem veio e também fazer esse propósito na minha própria vida também, né? É muito interessante que o dólar e o euro entraram na minha vida há pouco tempo. Há pouco tempo eu consegui acessar essas moedas aqui, sabe? De um lugar de abundância maior que eu tenho vivido. E isso teve muito a ver com o meu processo com meu pai. E com a minha mãe também, né? Com os dois, principalmente de sair do meio da relação deles. Principalmente sair daquele lugar, né? De crítica, de. Eu nunca fui uma filha que eu fiquei brigada, né? Mas eu me relacionava, eu era a companheira perfeita com meu pai, né? Então, eu tinha muitas críticas sobre a minha mãe. Quanto mais eu tenho conseguido olhar para ela, reconhecer como ela é foda mesmo, sabe? Que eu não dava conta de fazer as coisas do jeito que ela fez, do jeito que ela, sabe? A limonada que ela fez com os limões que ela teve, com a carga ancestral que ela teve. E isso eu pude ir aumentando as moedas na minha vida. Não só de uma forma financeira mesmo, mas também de uma forma de disposição para a vida, tá? De reconhecer, de sentir um preenchimento, uma vitalidade. E é assim que a gente vai fazendo. E como foi a minha trajetória? Foi o quê? Pelas constelações, em grupos, dinâmicas, online, presencial. Presencial, assim, não adianta, é lindo, né? Porque a gente tem assim uma conexão que é um pouco maior, mas quando a gente não pode presencial, a gente faz online. A gente toma o que tem para dar, não é verdade? Então vamos lá. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Olha quanta abundância, Jaqueline! Meu Deus! Lindeza! Eu vou convidar vocês agora
a irem fechando, a pegar essas moedas que vocês trouxeram, né? Eu pedi duas para colocar uma em cada mão para representar o pai e a mãe. Quem trouxe mais e quiser pegar todas, entendeu? Faz como sentir. As moedas vão ser a forma como a gente vai se conectar com tudo isso, a simbologia do que a gente leu e trazer isso para essa conexão corporal, para a gente começar a dar comandos para o nosso corpo, sentir o que a gente entendeu nessa leitura, se abrir para sentir isso no nosso coração, né? Porque a gente vai sabendo tanta coisa na vida e o quanto a gente consegue sentir o que a gente sabe. E essa é a proposta do grupo, lendo com o coração, sentir o que vocês lerem aqui. Então, sempre eu peço muita intuição do que trazer, que muitas das coisas que eu falei aqui hoje e não são minhas, estão também alinhados com esse lugar que eu tenho buscado, de estar a serviço da vida, porque assim a gente passa adiante as moedas que a gente recebeu. Então, que vocês possam pegar essas moedas, vão sentindo ela, feche os olhos agora, sabe? E só se permitam ser conduzidas, se permitam receber. Porque quem, né, aprende a grandeza de receber, também vai ter a grandeza de dar. Então, se permitam receber, vão sentindo essas moedas na mão de vocês, vão entrando em contato com isso. Quem não tem as moedas, não tem problema. Fecha, vai sentindo o seu corpo, vai entrando em contato e vai respirando. Então, solta o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz. Vá fazendo essa respiração, entrando em contato com o que está na mão de vocês, com o próprio corpo. Nesse momento, essas moedas que vocês carregam, elas simbolizam que todos nós recebemos dos nossos pais. Na mão direita, você tem as moedas ou a moeda que veio do seu pai. Na esquerda, que veio da sua mãe. Elas representam a sua vida e também tudo que vem junto com a vida. A força, o limite, as nossas qualidades, os nossos dons e os nossos desafios também. Muitas vezes a gente quer aceitar e pegar só uma parte e rejeitar a outra. A gente quer os dons, os talentos, o que é bom, o que é agradável, o que é gostoso, o que nos mantém na zona de conforto. E a gente quer rejeitar os desafios que vêm junto com o nosso clã. A história que precisou acontecer para que a gente estivesse aqui. E sim, essa história foi necessária. Talvez se essa história não existisse, a gente não estaria aqui. E a vida só flui quando a gente toma tudo, exatamente como foi dado. Vá segurando as moedas, vá sentindo ela, vá sentindo como se fossem seus pais mesmo que entregaram elas para você. E vá respirando fundo. Imagine que você está diante dos seus pais nesse momento. E que eles te entregaram essa moeda, o amor, do jeito que puderam. Perceba no seu corpo como foi receber essa moeda deles. Se você sente que foi fácil, que foi difícil, que você consegue sentir gratidão. Perceba se você está bem grandão recebendo essas moedas ou se você se sente pequenininho, humilde. Perceba como você olha para os seus pais, se você sente dó da história que eles tiveram. Ou se você consegue reconhecer a força dentro de toda a dificuldade que eles tiveram. E apesar de tudo isso,
Eles ainda disseram sim para você. Perceba se para você pegar essas moedas, você está próximo deles ou você está longe. Perceba dentro do seu corpo como é essa relação. Se ela é uma relação que tem resistência ainda, ou você sente vontade de abraçar os seus pais. Vá sentindo tudo isso. Vá dando lugar para esses sentimentos que vieram no seu corpo se manifestar também. Vá acolhendo. Se é uma resistência, acolhe ela também. E no momento que você sentir, primeiro eu quero que você faça um movimento de honra, de respeito, aquele movimento que a gente abaixa a cabeça mesmo para os pais. Veja se você consegue abaixar a sua cabeça. Um movimento de honra e respeito a como a vida chegou para você. E daí eu vou convidar vocês a fazer uma fala. Recebo tudo de vocês. Recebo tudo de você, papai. Recebo tudo de você, mamãe. Exatamente como foi me dado. Com o que eu gosto e com o que eu não gosto. Eu recebo tudo isso porque é meu. Toda essa história também me constitui. Eu tomo a minha vida pelo preço que custou a mim e que também custou a vocês. Por favor, papai. Por favor, mamãe. Me tomem como seu filho. Eu digo sim à vida que veio através de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Respira nesse lugar. E quando você sentir, o seu tempo, você pode aos poucos ir abrindo os olhos. Vai sentindo essa energia que movimentou no seu corpo. Vai percebendo como você se sente, se você tem vontade de sorrir. E eu vou encerrar a gravação agora. E eu vou disponibilizar aqui uns 10 minutinhos aqui para quem quiser, se alguém quiser fazer alguma troca, alguma coisa, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.